Vamos ler Atos capítulo 22. Hoje é 13 de dezembro e Deus tem nos abençoado em nossa região do Rio de Janeiro com uma chuva que pode gerar no nosso coração muita alegria, né? Porque nós precisávamos. E que a gente ore para que o sertão nordestino receba também da chuva para abençoar aquela terra. Atos 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. É o discurso de Paulo. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas eu me criei nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes eu recebi cartas para os irmãos, ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Mas aconteceu que, indo de caminho e perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio me procurar e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, me sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ouvindo-no até esta palavra, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atiraram poeira para os ares. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza sob açoite, e foi interrogado para saber por que motivo clamavam contra ele. E quando estavam amarrando, Paulo disse ao centurião: é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e disse: o que está prestes a fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. E disse Paulo: eu tenho por direito de nascimento. E imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos pelo que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Atos capítulo 22 nos mostra Paulo compartilhando o seu testemunho.
Ele foi a Jerusalém porque o Senhor assim o indicou, mas o Espírito Santo o avisou que lá ele seria perseguido, ele sofreria, ele seria preso, mas ele sabia que havia um propósito. Amado, nós não entendemos algumas situações da nossa vida, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando amamos a Deus, as dificuldades que aparecem, as pressões, através de situações difíceis, relacionamentos complexos, as pressões que passamos na vida, Deus quer usar tudo para a glória dele. Deus quer usar para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. No caso de Paulo, Deus queria que Paulo testemunhasse da sua vida em Jesus para Jerusalém, no meio de muita perseguição, no meio de muito sofrimento, no meio de muita dor, por muitas razões. Primeiro, por amor àquele povo, para que outros se convertessem. Outra razão, para encorajar a própria igreja daquele momento, uma igreja que estava sendo e seria muito mais perseguida, a olhar o exemplo dele, porque o nosso exemplo inspira outros. Quando vencemos as nossas batalhas, passamos por lutas, olhando para Jesus e deixando que as lutas nos tornem mais humildes, dependentes de Deus, mais quebrantados, mais parecidos com Jesus, e não arrogantes, orgulhosos ou amargos. E Paulo, diante então da multidão, ele testemunha, a multidão furiosa, querendo matá-lo, a pressão total externa, a opinião pública, Paulo anuncia o evangelho a partir do seu testemunho. Pelo menos 3 vezes no evangelho de Lucas, o testemunho de Paulo, ele é descrito por Lucas, no capítulo 9, descrevendo como foi a conversão, e aqui o escritor Lucas, médico, discípulo amado de Jesus, ele descreve o próprio Paulo contando o seu testemunho. E o testemunho de Paulo, no meio da perseguição, no meio da aflição, primeiro ele fala de como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Ele descreve como era a vida dele antes. Todos nós que temos a Jesus, nós precisamos lembrar de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor já fez. Nós precisamos ter uma história para falar das pessoas: olha, antes de Jesus eu era assim. Mesmo os que nascem em lar evangélico, nós devemos ter entendimento que Jesus, o Senhor, nos libertou de uma vida onde Ele não era o centro, onde Ele não era o Senhor da nossa vida. E Paulo conta, ele começa o seu testemunho de maneira muito educada. Olha em Atos 22, ele diz irmãos e pais, ele chama de maneira educada, ele fala na língua deles, hebraico, e eles dão atenção. E ele fala da sua conversão, na sua conversão ele fala da sua história, versículo 3, ele fala: eu sou judeu, onde eu nasci. Ele se apresenta com educação, ele mostra como ele era zeloso, ele fala que ele era zeloso com a lei. O versículo 3 ainda, ele mostra que ele foi treinado, ele foi discipulado, ele foi tutoriado por Gamaliel, um dos maiores discipuladores daquele tempo, mestres daquele tempo. Paulo então mostra como ele era, porém ele também mostra a sua ignorância quanto a Jesus. Ele diz: eu era zeloso da lei, eu era religioso, mas eu perseguia os discípulos de Jesus, eu perseguia os do caminho. Porque, amado, quando nós não temos uma experiência viva e real com o Senhor Jesus, nós temos uma barreira incrível com aqueles que servem a Jesus. Quantos de nós que estamos aqui ou estão nos ouvindo agora que não gostavam de crentes? Essa barreira contra a igreja. Quantos hoje dizem: não, eu quero Jesus, mas não quero a igreja? Estão enganados. Quem ama a Jesus, ama a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo perseguia aos cristãos, e Jesus aparece para ele e diz: por que você está me perseguindo? Então ele conta a sua história, fala como ele era antes, ele mostra a sua religiosidade zelosa, mas mostra que ele era ignorante. Ele consentiu com a morte de Estevão, ele prendia as pessoas. Em segundo lugar, Paulo mostra a sua testemunha, ele testemunha acerca da sua experiência com Deus, falando como foi a sua conversão. Ele descreve o momento da sua conversão. Quem realmente reconhece Jesus, quem realmente se rende a Jesus, lembra muito bem como foi o seu encontro com o Senhor.
Às vezes nós não temos um dia específico, porque às vezes foi um período da nossa vida, mas a gente percebe que o Senhor estava ali trabalhando, que o Senhor estava ali agindo, e Paulo descreve, ele diz que ele teve uma visão, ele estava indo a caminho de Damasco para prender os cristãos, e Jesus apareceu para ele, ressurreto, vivo, mostrando para ele a glória de Jesus. Essa visão foi tão forte. Em outro texto diz que a luz brilhava mais do que a luz do sol ao meio-dia. De tão forte que era a glória do Senhor ali na vida dele, que os seus olhos ficaram ofuscados. Ele ficou cego pela força da luz dos olhos de Jesus, da glória de Deus resplandecente. E ele conta isso, mas ele não apenas viu uma luz, ele diz que ele ouviu uma voz. Não basta apenas a gente ter uma experiência sensorial, uma experiência que toca nos nossos sentidos, mas ele ouviu uma voz, chamando ele pelo nome, e chamando 2 vezes, como é comum na Bíblia, quando Deus vai exortar alguém: Saulo, Saulo, Simão, Simão, e Jesus fala: por que me persegues? Ele não só vê, então, ele ouve. Os seus companheiros de viagem também ouviram, mas não compreenderam, ou seja, eles perceberam que algo estava acontecendo no ambiente, mas não ouviram a voz. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus falando conosco, nos chamando pelo nome, e nos chamando para estar com Ele, e nos chamando para servi-lo, porque Jesus nos chama individualmente, pelo nome. Ele não diz: ei, psiu, ele fala: João, Maria, Marta. Ele nos chama pelo nome, ele nos chama para servi-lo, ele nos chama para adorá-lo, ele nos chama para nos render, ou para nos rendermos a ele. Todos os dias o Senhor Jesus está nos chamando: filho, esteja na minha presença, porque a minha presença irá com você e te dará descanso. Todos os dias quando você acorda, o Senhor Jesus está te chamando: filho, filha, o que eu quero é que você permaneça na minha presença, ande comigo, deixa eu controlar a sua vida, deixa eu guiar os seus passos. Aí era isso que o Senhor Jesus estava falando, e Paulo descreve aqui a sua conversão com uma visão. Ele ouviu uma voz, e é interessante, aqui não é claro, mas no outro testemunho de Paulo, que Jesus já estava trabalhando na vida dele antes do encontro, porque o Senhor Jesus fala para Saulo na hora da conversão: dura coisa é endurecer o coração contra os aguilhões do Espírito Santo. Ou seja, antes desse momento, o Espírito Santo estava já trabalhando, tentando mostrar para Saulo, todas as vezes que ele entrava nas casas para prender os cristãos, certamente o Espírito Santo já dizia no seu entendimento e na sua consciência: isso está errado. Mas às vezes nós demoramos a tomar a decisão de se render totalmente a Jesus. Por causa de quê? Por causa do nosso orgulho. É o orgulho, a raiz que atrasa a nossa entrega a Jesus. E é o orgulho, a mesma raiz que nós temos que lutar após entregar a vida a Jesus, para não bloquearmos a ação do Espírito Santo em nossa vida. 2 raízes que são as nossas maiores inimigas: orgulho e amargura, e que são irmãs. E Saulo, ele ouviu do Senhor: por que me persegues? Está endurecendo o coração por quê? O Espírito Santo está tentando te convencer. E nesse encontro ele conta também a sua conversão, como ele foi direcionado até Ananias. Ele descreve para aqueles judeus que estavam querendo matá-lo, diante da multidão furiosa, ele diz: eu tive um encontro com Jesus, eu sou Saulo, eu estava entre vocês. E não apenas isso, além de falar da vida antes e de como foi a sua conversão, em terceiro e último lugar, Paulo também fala dos frutos da sua conversão. Ele mostra para aqueles judeus que estavam ouvindo o seu testemunho, que Jesus não apenas apareceu e falou com ele, mas Jesus deu a ele uma missão. Jesus deu a ele um propósito de vida, porque quem encontra Jesus tem propósito da vida. Quem encontra Jesus tem uma missão na vida, e Paulo deixa claro isso para eles, e diz a eles até que o Senhor, no versículo 17, ele diz que ele foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém, no versículo 18, o Senhor Jesus avisou ele: saia logo de Jerusalém, porque não vão receber o meu testemunho, ou o teu testemunho a meu respeito. Interessante, ele está pregando ali em Jerusalém, para aquela multidão, e ele diz: eu quando me converti, eu vim para cá, mas Jesus falou para eu sair daqui, porque vocês não iam crer no meu testemunho.
Ele está deixando claro para aquelas pessoas que o ouviam, aqueles judeus que estavam ouvindo, que Jesus já conhecia o coração deles e que o coração deles estava fechado naquele outro momento, mas que agora ele estava mais uma vez voltando ali para que eles tivessem uma nova oportunidade de conhecer a Jesus. Que o Senhor levante hoje pessoas como Paulo para ir a Israel, para anunciar aos judeus em Israel e em todas as nações que Jesus Cristo é o Messias, o Messias que eles aguardam já veio e ele voltará para restaurar todas as coisas. E Paulo estava ali, antes Saulo, agora Paulo, ele estava ali, e ele mostra também nesse fruto da sua conversão, que Jesus não apenas o enviou para os judeus, mas enviou para os gentios. Versículo 21. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo está dizendo aos judeus, eu vim para Jerusalém, aqui o Senhor Jesus mandou sair e ir para os gentios, para os não-judeus. E quando eles ouviram isso, o que ocorre no versículo 22? Eles ficam com ódio e gritam, e aí sim, querem matar a Paulo. Porque uma das dificuldades para os judeus é ver essa graça de Deus para alcançar todos os povos e nações. E essa é uma dificuldade que a igreja também pode ter. De começar como igreja, por ser alcançado pelo Senhor, nós que estamos aqui no Brasil, achar que vamos viver confortavelmente, viver a nossa vida como igreja, ser abençoado, orar para ser mais abençoado, e esquecer que o nosso Senhor Jesus, ele veio para alcançar todas as nações, todas as tribos, todos os povos, e nós como igreja precisamos cooperar para que todos os povos sejam salvos, orando por eles, enviando, indo, e cooperando diariamente para que o Evangelho chegue a todas as nações. E diante então dessa pregação, o testemunho de Paulo, amado, ele cheio do Espírito Santo, a multidão quer matá-lo. Mesmo que você dê testemunho de Jesus, não espere ser aplaudido por todos ou ser bem aceito por todos. Não confunda agradar a Deus com agradar aos homens. E quase que espancam Paulo e matam. Mas o comandante romano, o Império Romano que estava sob o controle de todas as coisas naquele tempo sobre Israel, sobre tantos territórios, o comandante livra Paulo e ia açoitá-lo, ou seja, aquelas 39 chibatadas que era comum, mas o Paulo, dessa vez, ele diz assim, olha, eu sou cidadão romano. Ele usa da cidadania romana que ele tinha, herdado do pai, para ser livre até mesmo das chibatadas. É interessante que em alguns outros momentos ele não usou, mas aqui nesse momento ele usa de um benefício da própria lei para ele não ser chicoteado, e aí ele foi até solto, e amanhã nós veremos o capítulo 23, se Deus quiser, quando ele vai perante o Sinédrio, amanhã. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos dar testemunho. Você está passando por lutas, perseguição, o que o Senhor espera é testemunho. É você revelar Jesus. Testemunhar não é falar apenas sobre Jesus, envolve também, mas testemunhar é você revelar a natureza de Jesus, o caráter de Jesus em todas as situações da vida. Está sendo perseguido? Ame. Está sendo amaldiçoado? Abençoe. Está sendo criticado? Abençoe. É ser um revelador de Jesus em tudo que você faz. Que o testemunho de Paulo nos inspire a sempre testemunhar. Às vezes os momentos mais difíceis da vida são momentos para a gente parar e contar para as pessoas quem Jesus é na nossa vida, o que ele já fez, de onde ele nos tirou. Assim seja para a glória dele, para que todos os povos conheçam a sua glória. Amém.